Boa noite a todos vocês que nos assistem. O programa já estava um pouquinho antes de começar. Eu sei que já tem pessoas aqui que já estão nos acompanhando pelo Facebook e também pelo Instagram do Conexão Notícias. E hoje, quando o programa terminar, vocês podem também ir no YouTube do programa Entre Linhas, que vai estar lá também todo esse programa para vocês acompanharem, quem não puder acompanhar pelo Instagram e pelo Facebook. Bom, essa é a 8ª edição do nosso programa Entre Linhas, trazendo um assunto muito importante hoje, que é o dia do combate, né, à intolerância racial. E a gente vai voltar já já, né, Dani? Já estou aqui com a Dani, já estou com meus convidados e boa noite. A você que nos acompanha, está no ar a 8ª edição do seu programa Entre Linhas, aqui pelo Conexão Notícias. Sem muita enrolação, sei que vocês estão curiosos. É um tema que sempre traz curiosidade de alguns, temor de outros, porque é um tema muito pouco falado ainda abertamente, né? E antes da gente começar, de eu apresentar meus convidados especialíssimos de hoje, vou trazer um vídeo para vocês que narra um pouquinho da história da Umbanda, e eu volto e eles vão comentar sobre o vídeo, o que tem de verdade, o que não tem, o que eles concordam e o que eles acrescentam a eles. Então, coloca aí o nosso vídeo, Dani. Se formos comparar a Umbanda com as outras, uma coisa é certa: ela é uma religião extremamente nova. Com pouco mais de 100 anos de existência, a Umbanda é tipicamente brasileira e nasceu na virada do século XIX para o XX. Assim como outras religiões semelhantes, a Umbanda tem forte embasamento no kardecismo, que estuda os ensinamentos de Allan Kardec. Mas quem foi que criou essa religião? A gente sabe muito bem como surgiu a religião católica, a protestante, mas eu aposto que na escola nunca te ensinaram nada sobre a Umbanda. Então vamos lá. Tudo começou no final do ano 1908, no Rio de Janeiro, quando um rapaz chamado Zélio Fernandino de Moraes estava se preparando para ingressar na Marinha. Esse era o sonho de muitos jovens da época, mas por algum motivo, Zélio começou a passar por alguns acontecimentos fora do normal. Ele começou a adotar o comportamento de um velho, dizendo palavras estranhas. Sua família, preocupada com o que estava acontecendo, resolveu levar Zélio para o médico. Também assustado com a situação, o médico aconselhou a família a levá-lo em um padre, pois o que estava acontecendo com ele parecia ser coisa do mundo sobrenatural. E de fato era. Só que, em vez de levá-lo a um padre católico, a família achou melhor levá-lo a um centro espírita. No centro, os médiuns conseguiram identificar a incorporação de um espírito. No meio da sessão, Zélio, enquanto estava incorporado, teria saído para buscar uma rosa branca. Ao voltar, muitos outros médiuns que estavam na sessão receberam outros espíritos. A entidade de Zélio então resolveu se identificar, dizendo que era o Caboclo das 7 Encruzilhadas e que voltaria no outro dia na casa de Zélio, onde poderia ser escutado e aceito. Pois bem, no dia seguinte, as pessoas que simpatizavam com o espiritismo e alguns curiosos, é claro, foram até a casa de Zélio. Às 20 horas da noite, o Caboclo das 7 Encruzilhadas apareceu para criar uma nova religião, que era baseada nos valores cristãos, que todo mundo já conhecia, mas principalmente no amor ao próximo e na caridade. O amor ao próximo e a caridade. Então, gente, nós vamos falar um pouquinho só, porque uma hora, é claro, que não vai dar para tirar todas as curiosidades, as dúvidas que talvez vocês tenham aí em casa que estão nos acompanhando. Mas o nosso objetivo maior é fazer com que vocês conheçam, saibam um pouco mais e, principalmente, respeitar o outro, a diferença do outro, a religião do outro, a cor do outro. A gente vai trazer daqui a pouco até uma notícia revoltante que aconteceu numa escola pública no Rio de Janeiro, de uma adolescente que foi pisoteada pelo simples fato de ser negra, de ser preta. E a gente vai falar também sobre isso. Então, a questão mesmo é discutir o respeito e também combater essa intolerância que, infelizmente, ainda está com a gente nos dias de hoje. E aqui comigo,
Tá ele que é pai de santo, é formado em direito, já foi secretário de Igualdade Racial, secretário de Cultura, que é meu amigo, eu admiro muito, respeito muito, que é o pai Manuel. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Jane. É um prazer fazer parte aqui deste programa Entre Linhas e estar junto com vocês aqui dessa equipe. E nós estamos aqui para dialogar e discutir sobre esse tema que é muito polêmico, né? A realidade é essa, muito polêmica e muito enraizado na nossa sociedade brasileira. Nós estamos falando de intolerância religiosa e, junto a ela, existe uma raiz, né? Essa raiz que está ligada à intolerância religiosa também é o preconceito racial, em virtude e em detrimento da cor. Pessoas de cor, na realidade, é o preconceito, na realidade é contra isso, contra pessoas de cor, dentro da sociedade brasileira. E aí nós temos, Jane, que o Brasil ele já nasce com essa chaga, essa doença dentro da formação do povo brasileiro, que é constituir valor econômico em cima do trabalho escravo. E em cima desse trabalho escravo, o Brasil se constituiu. Inicialmente, eles tentaram escravizar indígenas, mas não conseguiram domesticar a ponto que eles submetessem, esses indígenas se submetessem aos trabalhos forçados da lavoura na época da colonização. Qual era a mão de obra mais barata na época para que pudesse sustentar esse sistema escravagista? Era a mão de obra negra, né? Então, essa mão de obra negra ela veio de um continente que até hoje é penalizado ele é penalizado no sentido de todas as mazelas do mundo terem surgido e nascido por lá. É o que apregoa o colonizador. O colonizador, primeiro, o que ele faz com o sistema escravista? Como é que se diz? Ele diminui a cultura da pessoa, diminui suas crenças, diminui as suas ideologias, faz com que o escravizado esqueça os seus valores, os seus costumes, para, no final, se submeter a esse sistema. E qual o intuito desse sistema? Puramente econômico. Como a gente sabe que a escravidão no Brasil foi um forte sistema econômico de mão de obra que proveu muitas riquezas à coroa portuguesa, né? E aí a gente vê o continente africano foi muito usurpado no seu contexto humano por várias nações, inclusive a Europa toda se sobressaía com essa escravidão. E aí você vai ter o quê? O negro ele saía da África e vinha para o Brasil e deixando a sua terra natal para vir para o Brasil, ele tinha que esquecer tudo que ele é. Tudo que ele acreditava, os seus deuses, tudo que ele acreditava do costume, da vida social, tudo que ele fazia dentro da sua cultura, tudo que ele... Até mesmo a forma de se medicar, ele deveria esquecer tudo. Na história conta que tem um porto na África que se chamava de Árvore do Esquecimento. A Árvore do Esquecimento era por onde aquelas fileiras de negros passavam por ela, circulavam essa árvore e entravam no navio. Por quê? Porque quando ele passava por essa árvore, ele deveria deixar ali tudo o que ele é. Porque ele vai para um outro lugar que ele nem sequer saberia aonde eles iam parar, aonde eles iam ficar. E o povo, ele tem muito disso assim, que a África, o povo tem uma ideia e noção da África como se fosse um país, mas na realidade é um continente
cheio de países. Sim, verdade. Um continente cheio de culturas, rico em várias culturas, ricos em várias religiões, rico em vários costumes. E aí você vê o quê? Um negro escravizado de vários países africanos que se juntam dentro de um navio negreiro para sofrer e morrer aqui no Brasil. Os que chegavam até aqui, né? Os que Isso, e conseguiam. sem contar aqueles que morriam de fome, de pestes, de doenças, no meio em alto mar. E essas doenças, eles pegavam dos próprios colonizadores, né? Porque você sabe que dentro desse trajeto havia abusos sexuais e todos os tipos de mazelas que o homem pode trazer e doenças com isso, junto. E aí muitos negros morriam, a maioria deles morriam mesmo no trajeto. E os poucos que chegavam aqui eram para sofrer, trabalhar até morrer. Ele ainda vai falar mais, gente. Calma, que está só começando. É só uma pequena introdução. Já já mando boa noite para vocês que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook do Conexão Notícias e também pelo Instagram, tá? Também está aqui comigo, gente, o G. Albert, ele que é bailarino, é coreógrafo, formado em balé clássico. Estou pensando assim que meus convidados são assim, não, são importantes. E ele também faz parte da comunidade LGBTQIA+. Os dois são mais gabaritados impossível para falar sobre esses dois temas que nós estamos abordando aqui hoje. Boa noite, Gê, seja muito bem-vindo. Boa noite, Jane Andrade. Boa noite, telespectadores aqui do programa Entre Linhas. É um prazer estar aqui com vocês falando hoje desse tema. Gente que é muito polêmico, né? E como o pai Manuel já deu a introdução, fico muito grato pelo convite, Jane. Eu ia me apresentar, mas você já me apresentou, né? Mas, de repente, pode ser que eu tenha esquecido de alguma coisa. Não, tá tudo certo. O meu currículo ele é meramente artístico. Só meramente, olha, ainda acha pouco. Gente. Até falei assim, gente, os currículos são diferentes, né? O do Manuel e o meu. Mas a gente vai falar do mesmo tema, porque a gente é um bandista, já estou na Umbanda há 8 anos, né? Com o Manuel, meu pai de santo, pai espiritual, que a gente fala. E desde os meus 17 anos que eu faço parte da Umbanda, né? Quando eu me descobri assim, médium, como muita gente chama, né? Médium. Depois ele vai explicar, gente, o que é o médium, tá? Nós vamos explicar um pouquinho para vocês do que é, né? Mandar uma boa noite para o Ademir Fontinelles, que está aqui acompanhando a gente. Boa noite, Ademir. Boa noite para Jesus Andrade, benção mamãe. O Bruno Nascimento também está acompanhando. Evaldo Albuquerque, boa noite. Turma do Conexão Notícias, boa noite. Mãe, Deus te abençoe. Ela sabia que eu ia pedir a benção dela. Um abraço, mãe. Obrigada por estar acompanhando. A Veronilda Aguiar diz que respeita tudo. E ela disse, sou evangélica, mas respeito muito as outras religiões. Que bonito. Acho isso muito... Deveria ser o básico, mas a gente acaba achando muito bonito, porque até o básico, hoje, às vezes, as pessoas deixam de praticar, infelizmente. Jânio Rocha, o professor Jânio, um forte abraço, professor. Muito obrigada por estar nos acompanhando. E também o Mário Pedrosa. Boa noite, Mário. Ele esteve aqui, gente, já nos ajudando aqui. Inclusive, quero falar aqui, para a gente chegar até aqui, tem uma equipe que nos ajuda. O Alex Gouveia está ali dando suporte para a gente. A Dani Criarte, que está aqui também na produção. Muito obrigada, Dani. A melhor do Brasil. Ela é nota 1000, gente. Todas as ilustrações que vocês veem no vídeo. Até o Ademir também fica aí dando suporte. Está lá no trabalho, mas está lá dando suporte para a gente, vendo se a imagem, se o áudio está bom. Então, muito obrigada a todos vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade para mandar pelo WhatsApp do Conexão Notícias ou também aí pelo Facebook, pela nossa live que a gente vai estar falando sobre isso. E sobre o vídeo, a história da Umbanda, como ela começou, ela realmente tem só 100 anos, que só o Brasil tem mais de 500, né? Jane Andrade, a gente tem assim um paralelo na questão do surgimento da Umbanda em si. Na realidade, em 1908, pelo Zélio Fernandinho de Moraes, o então preconizador da Umbanda no Brasil, o que ele faz nesse momento é a anunciação de uma nova religião. Porque o movimento do criar uma religião, ele é um movimento que antecede ao mundo das pessoas, do mundo
das pessoas, dos vivos. Então, o que acontece no momento, na data de 1908, é o anunciamento da Umbanda. Porque a gente tem que lembrar que, antes do anúncio do surgimento da Umbanda, existiam vários outros médiuns que trabalhavam com o mesmo sistema da incorporação, da manifestação dessas entidades, dos caboclos, e, enfim, das infinidades de entidades que são manifestas dentro da religião da umbandista. Quem não tem notícia na sua infância de que, há uns séculos passados, minha bisavó era curandeira, ela era rezadeira. Era parteira, o meu avô rezava em dente, porque antigamente o SUS era isso. É verdade. Antigamente o SUS era isso. As pessoas procuravam na comunidade o rezador, aquele rezador mais próximo que estava na comunidade. E esse rezador era que fazia os primeiros tratamentos imediatos. Né? Muitas pessoas tinham dores de dente, às vezes um parto dificultoso, a parteira ia lá e fazia esse parto dessa criança, porque muitas vezes a mãe não tinha condições de fazer esse parto sozinha e chamava a figura da rezadeira para ajudar. Então, existiam, antes mesmo do anúncio da Umbanda, lá no Rio de Janeiro, essas pessoas que já trabalhavam. E é o mesmo sistema que se confirma depois com o anúncio do Zélio Fernandinho de Moraes, incorporado com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, lá na cidade de Niterói, lá no Rio de Janeiro. Então, a gente assim, para a maioria dos médiuns, dos pais de santos e todos aqueles que participam da religião, tem essa data, né, uma data limite, um marco, assim, ali, a data limite, onde inicia a nova religião, que é a Umbanda. Mas, para muitos, não. A Umbanda ela é muito mais antiga. Ela já veio de muito mais tempo. Ela já veio de várias gerações. Entendeu? Anteriores a esse 1908. A Umbanda, eu queria que você falasse também sobre os preceitos da Umbanda, a gente para ir para outras coisas. Que a gente viu que tem um princípio da caridade também. E queria saber também se a Umbanda, os umbandistas acreditam em Deus, no inferno, na outra criatura lá. Então, gente, isso aí é muito pertinente, essas perguntas, porque logo é a curiosidade de todo mundo. As pessoas tendem a querer saber, né, sobre essas respostas. Um dos princípios basilares da Umbanda é a fé, esperança e caridade. O povo já coloca isso já como se fosse o tripé da religião. E a gente procura trabalhar no máximo possível esses tripés. E dentro dos terreiros, essa filosofia se manifesta quando as pessoas que precisam da religião, né, elas nos procuram em busca de auxílio. Geralmente é um sofrimento emocional, psicológico e comumente espiritual. O povo pensa assim, o espiritual, muitos deles dizem assim, o espiritual não existe, né? Muita gente acredita que não existe o espiritual, assim como também muita gente acredita que não existe Deus, que não existe os santos, que não existe a figura de uma palavra salvadora. Sim. Então, a gente procura responder, existe sim, o espiritual ele existe. Assim como ele existe na Umbanda, existe nas outras religiões também. E a gente procura o máximo possível trazer com a ajuda espiritual da mediunidade, ajudar essas pessoas que chegam enfermas, né? Literalmente enfermas. Como também a gente procura atender aquelas pessoas que têm o dom da mediunidade e não sabem, né? O pessoal chega lá no centro espírita, no terreiro de Umbanda, aí, sentindo várias reações, eu sinto tonturas, eu sinto dores, eu tenho visões, eu vejo gente passeando, né? Eu vejo gente passeando dentro da casa.
Aí eu disse, eu vi minha vozinha caminhando lá da cozinha para a sala, aquela coisa todinha. Mas aí não, a própria pessoa não se percebe que ela é médium. Né? Então o médium é ter essa sensibilidade com o espiritual. Né? Isso. O médium, ele tem um canal mais forte e íntimo com a espiritualidade do que uma pessoa normal. Né? Não é que queira dizer que o médium não seja normal, mas ele tem um dom mais forte. Ele nasce com esse dom mais forte. Não é aquilo que a pessoa, como muitas pessoas imaginam que seja, não, é algo que eu herdei do meu avô, da minha avó, porque meu avô era pai de santo, era dono de um terreiro, minha avó era rezadeira, então eu herdei esse dom. Eu disse, a resposta não é herdar, a questão é, você nasceu com o dom. E você, a partir do momento que você descobre isso, você vai começar a tentar a desenvolver esse dom. Né? Mesmo porque se você veio com ele, você veio para ajudar. Então você vai ter que procurar uma forma de crescer, evoluir, tanto pessoalmente como espiritualmente, para poder, no momento certo, adequado, você ajudar aqueles que vão precisar. Você quer complementar a fala dele? Se é que tem o que complementar, né? Eu vou só falar, Fique à responder. vontade. Uma questão também sobre a questão da existência de Deus e Sim, do diabo. Sim. Dentro das religiões de matriz africana, porque aí eu já não falo só da Umbanda, porque essa questão já extrapola o limite da Umbanda. Dentro das religiões de matriz africana, a gente acredita no Deus, aquele que está manifesto em toda a natureza. Né? E essa manifestação desse Deus, o Criador de todas as coisas, ele está manifestado em toda a natureza, seja em mim mesmo, em você, seja no meio ambiente, seja em tudo. Então, Deus está ali manifesto com toda a sua plenitude naquilo que ele criou. E para os povos de matriz africana, né, e aqui trazendo para o Brasil, para a Umbanda, para o Candomblé e outras religiões são derivadas da raiz afro, o nosso Deus, o Deus que a concepção que a gente tem de Deus, são os próprios orixás. Né? E aí nós temos uma fileira de orixás. Uhum. Né? Nós temos Iemanjá, Xangô, Inhaçã, Oxum, Omulu, Oxóssi, Ogum. Então, cada um orixá desse regendo um elemento específico da natureza ou da vida humana. E aí nós temos essa concepção de o conjunto dessas energias, o conjunto desses orixás, senão o próprio Deus manifesto. Você queria complementar? Agora, a outra dúvida é sobre a existência do diabo. Sim, né? Sim. Para nós, o diabo ele não existe. Dentro do contexto da matriz africana, o diabo ele é inexistente. Uhum. Né? Não existe essa figura de diabo, porque essa questão do diabo, a criação do diabo em si, ele é judaico-cristão. Então, ele não está dentro da matriz africana. A gente pode conceber que existe uma energia negativa, um ser maligno, um mal, mas esse mal é manifestado através de quê? De outros espíritos. De espíritos malignos, de pessoas que morreram e eram maus quando eram vivos e continuam maus depois de morta. Né? Então, a gente vê a maldade dentro do ser humano. Sim, infelizmente. Né? Então, se é para existir um Deus e um diabo, então o ser humano tem os dois. O bem e o mal, né, juntos. É verdade, Dani, porque a gente tem a nossa ética, tem princípios que nos impedem de fazer coisas ruins e até mesmo não ter coragem, não ter essa maldade humana. Hoje teve o caso de uma mãe que deixou a bebê dela sozinha nos Estados Unidos, deixou sozinha e foi viajar pelo mundo. Passou 10 dias fora e a bebê morreu de fome e de sede. Essa notícia, não sei se o Alex Gouveia colocou no Conexão, mas ela está aí nos principais portais de notícia do mundo. E ela, inclusive, essa mãe pegou prisão perpétua sem chance de condicional. Mas aí você vê que existe realmente essa questão da maldade humana. Infelizmente, né? Da maldade ou mesmo
sei lá, de negligência, negligenciar o outro, a vida do outro, e o respeito ao outro. E você, G, o que você tem a dizer? O que te levou a procurar a Umbanda? Por que você se identificou lá, né, em vez de em qualquer outra religião? Porque porque a gente simpatiza, né? Mas eu quero saber assim, o que te fez simpatizar lá, te sentir em casa? É verdade. Assim, o diferencial da Umbanda, e principalmente para quem é médio, é que existe uma coisa: ou você vai pelo amor, ou você vai pela dor. O Manuel citou o caso, assim, vamos dizer, da dor. Não estou falando da dor que a pessoa vai lá, nossa, da pessoa vai obrigada. Não. É que às vezes a pessoa está precisando de um amparo e ela vê ali na religião, na Umbanda, aquele amparo. E tem gente que vai pelo amor, que é quando ela sente que é chamada, ela vai visitar por conta própria a primeira vez e ali ela ressoa com a energia daquele local, se sente acolhida e fala: aqui é o meu lugar. Assim como é também em outras religiões. Mas para a gente que é médio, tem uma coisa assim: você não vai, você é chamado. Você que é médio, faz parte de uma casa espiritual, de um terreiro, você não foi ali porque você quis, você foi chamado para estar ali. E eu fui assim, aos meus 17 anos, eu sentia, a minha mediunidade, ela nunca foi de se manifestar como comumente em outros médios, que já começam vendo coisas, já começa, alguns já começam incorporando. A minha mediunidade, ela se manifestou em mim através de emoções negativas. Então, eu tinha uma pré-depressão, que já tinha feito terapia, e eu tinha muitos pensamentos, né, que eu não vou citar aqui, mas pensamentos muito ruins. E aí, uma vez, eu fui visitar por acaso, eu sempre fui artista, né? Fui visitar a área do terreiro do meu pai de santo, que eu já conhecia ele. Ele me prestou a área do terreiro dele para fazer um ensaio artístico de uma quadrilha. E daí, nesse dia, eu simplesmente, na hora que eu cheguei lá, eu comecei, como a Ivete Sangalo, estou sentindo uma coisa. E aí, meu Deus, estou sentindo uma coisa. Aí, então, a partir daquele dia, eu comentei com o Manuel, aí o Manuel me olhou direitinho, ele foi falando, né? Por que eu tinha sentido aquilo e tudo mais. E aí, eu fui começando a frequentar isso em 2016. E foi em março de 2016. Agora, em março de 2024, eu fiz 8 anos de terreiro. E passa rápido. E passa rápido, gente. Você nem percebe. Gente, eu entrei 17 anos, não sabia nem o que era Umbanda. Eu não sabia, gente. Eu entrei leigo na religião. Não sabia o que era terreiro, o que era espírito, o que era um caboclo, o que era um preto velho. E já estou há 8 anos lá. E complementando o que o Manuel disse sobre a questão do médio ser mediador, quando se fala assim, você é médio, você veio com um dom e implicitamente é isso, você veio com a missão, muita gente fica temerosa. Eu não quero viver dentro do terreiro, não quero viver baixando espírito. E vale lembrar que nem todo médio tem a missão diretamente de ter uma casa espiritual e tudo mais. Às vezes a missão daquele médio, vamos dizer, a pessoa ela é médio e ela tem um mentor que de repente vai auxiliar ela a procurar um curso de psicologia. Aí ela vai fazer psicologia, vai ser um médio de cura através da conversa. Gente, que interessante, né? De repente o médio ele é um músico. Aí ele tem um mentor que vai inspirar ele a fazer músicas que vão tocar pessoas, a cura através da música. O dom da sabedoria. Assim como é também um médico que de repente vai virar um professor, um mestre, é o dom da sabedoria, de transmitir o conhecimento. Então, o dom mediúnico ele não se limita só a você trabalhar incorporando espíritos. Ele é muito amplo. Gente, e aí a gente tem que assimilar as informações, né, que eles vão dando. Porque o senso comum, ele nos faz acreditar em tanta coisa que não tem, né, nada a ver. Inclusive, eu fiz um comentário sobre esse programa com uma pessoa e eu achei muito interessante a reação dele. Eu disse, porque ele perguntou, por que você está levando esse tema? Eu disse, porque é importante a gente discutir, a gente conhecer e respeitar as diferenças. E eu acredito que só não tem mais o senso comum, histórias em cima da Umbanda. A única que eu vejo assim acima, em questão de história, são, com todo respeito, gente, os maçons. É o que mais tem história de cabeça de bode por aí, de não sei o quê, e sangue, e receita disso. Então, assim, e a pessoa disse logo, não, mas não é isso. Eu sou maçom, eu nem sabia, eu sou maçom.
E a gente não faz isso, não tem cabeça de bode por aí. Então, eu disse, não, o que eu quero dizer é que é isso que as pessoas acreditam. As pessoas não conhecem, as pessoas não sabem, e como foi dito, não se ensina nas escolas, e nem é fácil você achar livros sobre. Se espalha esse miticismo, e se espalha, né? Se espalha e acaba as pessoas acreditando só nisso. Quando então, eu entrei na Umbanda, foi a mesma coisa. Na minha família falou assim, você teve medo? Tu vai fazer... Eu não tive medo, eu fui colocado medo em mim, porque eu não tive isso, eu não conhecia. Eu entrei na inocência. Minha família quase toda é evangélica. E aí, quando falaram, fizeram assim, tu vai entrar nessa religião mesmo? Essa religião que cultua, sabe, coisa ruim, não sei o que faz oferenda, tu vai ter que beber, né? Não vou falar o nome. Sim. Falar o que é coisa. Aí eu falei assim, gente, eu não sei se ainda vão, mas até então, até o dia de hoje, nunca nenhum espírito chegou para mim e disse, faz isso. E no dia que fizer, eu digo, quero não. Tem o livre-arbítrio, né? Você pode dizer que não. Olha, muito bom, gente. Pode dizer, não quero. Mandar aqui um abraço para Erenilda Ribeiro, ela colocou aqui, salve a Umbanda. O Nando de Lima, boa noite, Nando. Um forte abraço para você, para vocês que estão acompanhando aqui pelo Instagram também, pessoal. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Stanley, para Sá Santos, Lindomar também, Lindomar Torres, um forte abraço, Lindomar. Silene Silva também está acompanhando. E Melquisedeque, um forte abraço, Melqui. Obrigada por estar acompanhando aqui a gente. A Dani Alves também está acompanhando. E a Daily Olive, muito obrigada. Gente, se vocês que tiverem aí alguma dúvida, pode mandar aqui para a gente, que a gente vai perguntar aqui para eles, viu? Perguntas assim, que eu sei que vocês podem ter a curiosidade. Olha, existe diferença entre Umbanda e Candomblé. E eu ainda coloco mais, a Quimbanda. Porque tem Umbanda, Candomblé e Quimbanda. Então, quais as principais diferenças? Pessoal, assim, a Umbanda e Candomblé existem diferenças, sim, mas assim, como elas são tratadas, né? Todas elas são tratadas como religiões de matriz africana. O que quer dizer isso? Porque existe uma raiz entre essas religiões que são comum, naquilo que a gente converge. O que a gente converge das religiões de matriz africana? Todas elas convergem no culto aos orixás. Então, os orixás, eles são o elo entre todas essas religiões de matriz africana. É eles que fazem a ligação de todo o contexto do culto afro-brasileiro aqui no nosso país. E, partindo disso, né, a gente agora vai para o que se diferencia, né? O que se diferencia a Umbanda do Candomblé? São os ritos. Os ritos da Umbanda são mais simplificados do que os ritos do Candomblé. O Candomblé, ele, não desmerecendo nenhuma das religiões de matriz africana, o Candomblé ele é riquíssimo em ritualísticas, em trabalho espiritual, o próprio tambor, né, toda a dança, a culinária, a manifestação dos orixás, né? Então, o Candomblé é muito rico. E também é o preconizador do culto de matriz africana no Brasil. E se iniciou com o Candomblé, né? E na Umbanda, a gente tem mais uma simplicidade nos cultos, né? Enquanto que lá no Candomblé você tem uma manifestação direta do próprio orixá, né? A gente entende que Deus está ali manifestando pessoalmente no médium. Entendi. Né? E na Umbanda, não, a gente já tem uma manifestação mais atênue. Né? E essa manifestação mais atênue é o próprio encantado, que ele faz parte de uma vibração de um orixá. Então, o orixá ele está presente ali na sua forma de energia, e não a forma pessoal, como acontece lá no Candomblé. E lá no Candomblé, como eu falei, a ritualística ela é tão mais detalhada, porque o médium ele passa uma vida inteira se dedicando mesmo àquele orixá que ele nasceu, aquela energia para que ele nasceu. Então ele vai lá, faz todo o seu trabalho, ele faz a raspagem da cabeça dele, faz a limpeza espiritual do corpo, toma seus banhos, faz as suas oferendas. Ele faz
todo o ritual que é necessário para agradar o orixá. Para que um dia aquele orixá se manifeste nele. E dentro do culto isso acontece mesmo, né? Acontece dentro do culto do candomblé. Aí você vê hoje, o Brasil tem vários candomblés. Tem, porque o Brasil é um país de dimensões continentais e você tem várias culturas regionais, né? E acabou que, ao longo dos anos, o candomblé ele foi se segmentando em outras ramificações. Candomblé Queto, Nagô e outras nações que temos aí, Angola, que nós temos espalhados por aí, como também a Umbanda. A Umbanda é do mesmo jeito. A Umbanda ela não escapou dessa segmentação. Por quê? A Umbanda carioca é diferente da nossa Umbanda aqui no Maranhão. A nossa Umbanda maranhense é um pouco diferente da Umbanda lá do Ceará. Sério. A Umbanda do Ceará já é diferente um pouco das Umbandas que são praticadas na Bahia, porque a Umbanda lá da Bahia ela é muito misturada com o candomblé. E assim sucessivamente. Tem em todas as religiões de matriz africana, elas sofreram essa questão do regionalismo. Então, acabou que nós temos vários cultos similares entre si, convergente com os orixás, mas com um requintezinho regional de cada região. Entra o nosso sotaque nordestino, né? A Flavinha Rodrigues, ela colocou aqui a meia temática. Sem dúvidas, os convidados têm propriedade sobre o tema abordado. Parabéns. Muito obrigada, querida. Parabéns aqui a nós e aos convidados que aceitaram também participar aqui desse programa, que eu já tinha convidado há um tempo atrás, e hoje deu certo para eles virem aqui. Também queria perguntar para vocês, assim, que eu sei que vocês têm essa propriedade para falar. Como foi para vocês, e eu perguntei isso até um pouco antes aqui, ali fora para o Pai Manuel, como foi para vocês, para você e depois para o Genilson, para você preto, quilombola, umbandista. Para o G, LGBTQIA+, também umbandista, vindo de família gospel, evangélica, né? Inclusive ele falou isso agora há pouco. Mas assim, eu imagino que foi um choque muito grande, o preconceito que vocês enfrentaram para assumir a religião de vocês. Como foi isso para vocês? Na vida cotidiana, as pessoas viravam assim um rosto, vixe, aí vem. Teve essa segregação, as pessoas quererem se afastar de vocês por conta da religião? Na realidade, é assim, quando você se descobre dentro do culto, quando você atende o chamado, aí você vai sem se preocupar com sem se preocupar com as opiniões que são adversas. Mas no meu caso, assim, eu comecei com 7 anos, mais ou menos, nessa época. A manifestação espiritual me pegou ainda criança. E aí, a manifestação era um pouco... Era uma manifestação extrasensorial. O corpo não sustentava aquela vibração espiritual. Aí o que me contaram, que eu estava desmaiado. Fiquei lá desmaiado no chão e chamaram o meu avô, que era rezador, né? E ele foi, como diz o povo aqui mesmo, foi me acudir. E quando ele me olhou, pegou em mim, verificou tudo certinho, ele simplesmente disse, não, ele não está doente, não, ele não está nem doido também. O que está acontecendo aí é que ele recebeu uma manifestação e ele vai voltar por conta própria e sem nenhum problema. E foi o que aconteceu, não demorou nadinha, eu estava em pezinho ali, brincando, feito do mesmo jeito. Mas assim, quando você se abre, né, médium, umbandista, para a sociedade, você sofre uma restrição. Essa restrição, na realidade, é o pré-julgamento. Né? A sociedade ela te pré-julga. Tu não está dentro do script, dentro da bolha do catolicismo, nem do evangélico,
tu não faz parte de um espiritismo. O que é esse negócio de umbanda? Isso é coisa do demônio, é coisa assim, vocês fazem um mal, vocês fazem o quê? Aquela coisa toda. Você passa a vida inteira escutando isso, sem contar que assim, pessoas da própria família fica questionando você o tempo todo. Diz, tu te expõe muito na internet, tu diz que é pai de santo, aquela coisa todinha. E assim, eu me exponho, sim, eu falo da minha religião e digo, quem é do axé diz que é. Que a gente está aqui, porque as religiões de matriz africana é uma religião de resistência. Você resiste ao tempo e ao espaço e a todas as diversidades que vêm acontecendo contra os povos de matriz africana e contra os negros que foram escravizados desde o início do Brasil colônia. Você é uma religião de resistência. Você bate de frente mesmo e mostra, está aqui, a nossa religião existe. E nós estamos aqui desde quando surgiu a nossa terra, desde quando surgiu o Brasil como país, desde quando vocês tomaram, os colonizadores tomaram, na realidade, o Brasil dos indígenas, e desde quando vocês trouxeram negros que não eram daqui e colocaram aqui dentro desse país para morrer e sofrer de tanto trabalhar, sofrer todas as mazelas dos castigos. Então, eu estou aqui manifestando a minha religião, manifestando minhas entidades, os meus guias. Agora, o mais emblemático, meus pretos velhos, que eles são heranças lá da escravidão também, mostrando para dizer que nem o tempo e nem o espaço é capaz de extinguir a memória de um negro. Gente, que lindo. Eu acho assim, eu sinto muito orgulho porque eu tive a oportunidade de viajar a alguns outros estados e eu sinto orgulho da pessoa que fala com orgulho daquilo que ela é, daquilo que ela acredita e das raízes que fizeram ela chegar até aqui, ser o que é. E de tudo isso que ele está falando desse preconceito, nós somos nordestinos, nós somos maranhenses. Se você sair daqui para São Paulo, você vai sentir muito grande o preconceito das pessoas em cima. De um nordestino, de um maranhense que vem, que estava passando fome, não sei aonde. Nós vivemos isso, infelizmente, recentemente na política, porque a política acaba se misturando com religião, acaba se misturando com cultura. E aí você sente esse preconceito. E se você que é brasileiro for daqui para os Estados Unidos, aqui você pode ser considerado branco, como o G. Albert. E quando chega lá, você é tratado como latino que vem de um país pobre, que vem de um país cheio de necessidade, que vai tentar ganhar a vida lá, que está roubando o serviço de quem está lá, né? Então, assim, o preconceito existe, ele é muito doloroso. Então, não vai pensando que porque você é de uma religião diferente, você está isento desse tipo de preconceito. Porque você é branco, porque você é louro, porque você é do olho azul. Você não está isento de... Vem o preconceito e ele acaba doendo. De qualquer forma, ele dói. Então, tenha orgulho, como foi aí a fala do Pai Manuel, de mostrar quem você é, de onde você vem, e as pessoas, os seus descendentes que fizeram, os seus descendentes não, seus antepassados que fizeram você ser o que você é hoje. E para você falou um pouquinho de como foi, mas você sentiu mais o preconceito quando você se descobriu LGBTQIA+, ou de quando você se descobriu umbandista? Porque ou é tudo a mesma coisa, é a mesma balança, preconceito dói também do mesmo jeito? Jane, se eu te falar que quando eu entrei para Umbanda, automaticamente 2 meses depois eu me assumi gay. Foi? Então foi tudo junto. Aí foi lá dentro da religião que eu entendi que a minha tristeza, o sofrimento que eu tinha era de eu não poder ser quem eu era. A religião e a minha espiritualidade me proporcionou isso. Foi como assim, jogou, olha, ou tu sai agora, ou tu vai ficar no armário para sempre. Então, os dois foram conjuntos. Foi o 2016, foi todo de um ano que eu tive que fazer isso. De início, a família falou sobre, mas não ficou tanto. Aí teve afastamento de pessoas, é comum, é normal, tanto quando você entra para uma religião, quando você se assume LGBTQIA+. E foi assim, pessoas se afastaram, eu senti isso na pele. Logicamente, você fica triste, né? Quando você é uma pessoa que está começando a vida, você precisa de um ciclo social, você fica triste, mas é como diz, vão-se as coisas e outras melhores vêm, né? Então foi chegando as amizades de verdade, as pessoas de verdade na minha vida. Só que junto com isso veio o quê, Jane?
primeiro, o preconceito em alguns locais de trabalho que eu trabalhava, porque eu sempre fui uma pessoa aberta, então eu posto na minha rede social. Quando eu vou pro meu terreiro, eu posto. Quem me acompanha no meu Instagram vê eu postando história no terreiro. Às vezes, quando tem festividade, eu posto. Gente, hoje tá tendo festa de Preto Velho, tá cheio de comida aqui. Vamos só acabar de comer. Então, eu gosto de postar, eu gosto de falar das coisas que tem no meu terreiro, da rotina, da minha religião, né? Assim como uma pessoa católica, uma pessoa evangélica, por que eu vou ter vergonha? Sim. E nos primeiros trabalhos que eu comecei a trabalhar, havia esse preconceito, né? E falava, tu é do terreiro, né? Não vai pegar meu nome pra isso, não. Não vai pegar meu nome pra aquilo, não. Eu falava assim, pra que eu vou querer teu nome, infeliz? Pra que eu vou querer? Eu não tô dando conta de mim, com a minha espiritualidade, eu vou querer mexer com os outros. E a vela tá tão cara. Gente, vocês não têm noção do quanto o produto de religioso de Umbanda é caro. E aí, pra você estragar fazendo maldade pros outros, eu não. E assim, aí veio o oportunismo, porque eu... desde muito novo, eu sempre tive intimidade com baralho, né? E aí, muitas pessoas começaram a vir no oportunismo. Ei, tu não tem a mãe de fazer fulano de voltar pra mim, não? Eu sei que vocês querem dar Umbanda, vocês trabalham com isso, se a Umbanda trabalha com isso, eu não sei, eu não trabalho. Aí, de início, eu falava isso, né? Porque, de fato, eu não conhecia a religião. Depois que eu fui conhecendo a religião, eu falei assim, olha, a Umbanda não faz isso, sinto muito. Se você está querendo isso aqui na Umbanda, você veio no lugar errado. A Umbanda não trabalha com isso. Aí vem esse oportunismo. As pessoas acham que você ser médium, você tem a obrigação de fazer as vontades. Gente, o médium, a gente pratica caridade, mas a caridade quando tem propósito. Não para suprir o ego de alguém. Chega até a mim, eu quero que tu faça que fulano de tal venha me pedir desculpa, venha humilhado. Se você quer que ele se humilhe para você, vai você mesmo. Eu não vou. Tenho nada a ver com isso. Gente, uma coisa que eu acabei de descobrir sobre os pais e filhos de santo. Eles têm a resposta na ponta da língua. Guardar almoço para janta, não. É porque você escuta de início. Quando você começa a escutar, você tem que ficar inibido. Porque você, né? Você não tem autoridade. Quando você pega a autoridade, você é uma pessoa entendida. E também o costume de várias vezes aquela situação se apresentar na sua vida, você não tem mais nem paciência. Às vezes já chegou pessoa que de verdade precisava de uma ajuda e eu já dou a resposta seca antes de proporcionar conhecer a história da pessoa. Aí quando você conhece a história, vê que de fato a pessoa precisa de uma ajuda, aí você vai ver o que pode fazer por ela. Sobre isso que vocês estão falando e sobre essa questão de oportunismo, a gente vai passar um vídeo aqui e depois vocês comentam um pouco. A gente vai lembrar antes do vídeo que o oportunismo ela existe em todos os ambientes de trabalho, em todas as religiões, infelizmente. E o que eles estão falando é isso, é que tem pessoas que se aproveitam justamente desse senso comum para lucrar em cima disso. E a gente vai passar esse vídeo e logo depois eles vão comentar. E procurou para fazer o mal a um rapaz. E na hora que eu fui fazer o feitiço, inclusive esse feitiço era dentro de uma panela, com muita coisa de magia, porque era um trabalho para se fazer uma maldade mesmo, porque nessa época eu trabalhava muito na maldade. Na hora que eu estava fazendo o feitiço, algo me paralisou e disse, não continua. Parei o feitiço, olhei para o cliente e eu disse, eu não vou continuar. Esse rapaz não merece esse feitiço. Aí ele disse, mas eu quero que você faça, eu vou lhe pagar para isso. Eu disse, eu não posso. Ele não merece esse feitiço. Eu não vou fazer, porque se eu fizer, eu posso ter uma represália de quem eu estou pedindo. Então eu não vou fazer. Moral da história. O rapaz que veio fazer o feitiço era tio de uma menina a qual esse rapaz que ele queria fazer mal estava namorando com a menina. E ele apaixonou-se pela menina. Então ele não queria que a menina se casasse com esse rapaz. Ele queria fazer uma desgraça na vida do rapaz. Quer dizer, era um feitiço, uma bruxaria injusta. Então pode ocorrer sim de nós sermos avisados que não devemos fazer. Aquela pessoa não merece aquele mal que o outro está preparando para ele. Porque muitas vezes chega alguém dizendo a mim, olha, eu quero destruir fulano. Ele não é bom, ele é mau, é destruidor. E na realidade, quem é o maligno e o destruidor é ele. Ele jogou sobre você uma maldade, quer jogar uma maldição. Ele quer fazer uma feitiçaria para sentir prazer em lhe destruir. Só que ele é quem é o negativo. Então, se você não merece, existe uma coisa que se diz. Quem não deve, nem teme e nem treme. Então, quem não vai pagar, não vai pagar. Não tem essa história. Agora, se você é uma pessoa que você vive fazendo mal a alguém, você vive rogando praga, perseguindo, tudo que for feito na bruxaria vai
atingir você sim, porque você já está com o seu elo espiritual aberto para o negativo, para a maldade. E esse tipo de coisa, eu não acredito, assim, que isso dependa só... Algumas pessoas eu acho que realmente usam para ganhar dinheiro em cima da fé ou da falta de conhecimento de outras pessoas. Mas uma coisa eu acredito, que tem pessoas que realmente se incomodam com a felicidade do outro, se incomodam com o outro estar quietinho lá no canto dele e procuram a religião, até por não entender como funciona, para fazer algum mal, algum trabalho para outra pessoa. Isso existe de verdade? O que você pode falar para a gente? Infelizmente, no senso comum, né? Você não ter propriedade, conhecimento do que é o mundo espiritual, acaba acarretando, levando as pessoas a fazerem, a praticar esse tipo de coisa. Quando eu estava assistindo esse vídeo, eu me lembrei do primeiro vídeo que foi mostrado aqui, que a Umbanda ela tem um link com o Espiritismo. E esse link com o Espiritismo são as leis kármicas. As leis kármicas, voltado para esse vídeo que foi apresentado agora, do Bruxo Vampeta, o nome dele, é uma figura icônica aí nas internet, é que existe o karma. Né? O karma é aquilo que a pessoa pratica de ruim e você vai levar por toda a eternidade com você até você purgar aquela maldade que você praticou. Então, assim, como eu estava até brincando com o Genilson ali fora, e disse assim, eu não vou fazer uma maldade para ninguém, nem muito menos usando as energias espirituais para isso, porque eu quero vir na próxima reencarnação rico. E se eu for devendo dessa daqui, eu vou vir pobre mesmo, lascado, como qualquer outro. Então, gente, assim, quando você pratica o mal, você deseja o mal para outra pessoa, você apenas pensa ou olha com maldade, que é o chamado olho gordo, você está criando para você ali um karma. E aquele karma vai estar com você por onde você andar. É o famoso caminhos fechados. A pessoa fecha seus próprios caminhos. Por quê? Porque o corpo e a mente está cheio e rodeado de maldade. E essa maldade, ela impregna mesmo. Ela não sai assim tão pouco. E ela origina até doenças psicológicas. As pessoas maldosas, ela cria um transtorno psicológico nela, que ela não consegue ver felicidade na vida de ninguém, na vida do outro. Ela vai atrás do casamento feliz para destruir. Ela vai atrás do negócio do amigo, de um parente que está dando certo. Ela vai lá e diz, não, mas eu não quero que essa pessoa esteja bem, ela tem que ficar ali passando baixo, passando necessidade. E assim, as pessoas levam muita maldade, carregam muita maldade em si mesmas. E isso traz consigo o karma. O Bruxo Vampeta, ele falou correto, a espiritualidade, uma hora, ela chega e toca, até mesmo na pessoa que mexe com a espiritualidade, e não praticar o mal. Não se pratica mal de forma nenhuma, para ninguém. Imagine de forma injusta, que ainda é pior. A pessoa não vai receber um mal injustamente. Eu não mereço o mal, eu vou receber ele para quê? Então fique lá com o seu mal para lá. Né? Mas, infelizmente, existem pessoas que vão a esses lugares, esses centros espirituais, para pedir cura, saúde, prosperidade, felicidade, mas também existem pessoas que vão, sim, pedir destruição, negativismo, acabar com o amor, acabar com a vida da pessoa. Existe muitos referente a isso. E quem faz, assim, às vezes, eu não vou dizer assim, dentro dos umbandistas todo mundo é santo. Não é, existe muitos mesmos dirigentes espirituais, pais de santos, que visam, como em toda qualquer religião, visam o ganho econômico através disso, ganham dinheiro, que cobram caros, né, serviços vultuosos, 5, 10, 15, 20, 30 mil reais, para desgraçar a vida de alguém. Gente, isso aí não é correto. E não é condizente com a religião. Mais na frente, essa pessoa, né, tanto quem fez, quem pratica, usando os atributos da espiritualidade para fazer o mal, e aquele que pediu para fazer também vai pagar por isso. Eles vão se encontrar do outro lado, ou mesmo aqui mesmo,
na Terra, os dois vão se encontrar em situação de penúria a qualquer momento. Mas isso por conta de quê? Porque as leis espirituais, elas são imperativas, assim como o karma, nada que você faça de bom ou de ruim, você vai encontrar o dobro do que você fez mais na frente. Então, eles vão pagar aqui e vão pagar também depois na espiritualidade. Então, isso a gente é totalmente fora do contexto da Umbanda, de um centro de respeito, que trabalha dignamente a religião e trabalha em prol da caridade. Então, a gente vê isso demais, infelizmente, mas acontece. Eu não ia nem contar a história, não vou citar o nome, mas uma vez chegou no meu terreiro uma menina pedindo para fazer esse tipo de serviço. Era de amarração também ou era para... Era prejudicar? Era complicado. A forma como ela pedia assim. Ela disse, eu quero que o senhor amance o coração de fulano de tal, porque eu gosto muito dele, eu amo ele demais. Eu disse, Deus. É seu marido? Não, não é meu marido, não. Ela só via, assim, passando. É aquela paixão platônica. Era o crush. Mas Era o você crush, conheceu ele como? Não, ele é casado, ele tem a mulher dele, tem a família dele, tudo. Mas por que você quer fazer maldade para ele? Não, porque ele era muito bom para mim, agora não é mais. Ele se afastou. Aí eu queria que você trouxesse ele de volta. Se você não tem, ele não é seu. Não, o ápice da discussão ainda foi quando ela diz assim, eu tenho um Bolsa Família, eu posso pagar. Olha, não fala isso muito alto, que aí vai que o governo federal escuta, vai que o Lula começa a querer cortar aí o Bolsa Família do pessoal. Meu presidente, essa brincadeira. Usando errado o Bolsa Família. Tá vendo aí? O governo federal cria uma coisa para ajudar as criaturas quer ir aonde, minha gente? Ainda bem que ele é um pai de santo que tem juízo, porque tem uns que não tem, não. Aí eu disse para ela assim, menina, tu é novinha, tu tem quantos anos? Eu tenho 22 anos. Pega esse teu Bolsa Família, vai comprar o que comer para os teus filhos, larga a vida dos outros de mão. Deixa o homem feliz lá com a vida dele, com a mulherzinha dele, que eu tenho certeza que a mulherzinha dele deve estar sofrendo também. Porque se ele está te dando, está faltando lá. E aí o pedido ainda era duplo, para a mãe da menina também, a mãe mandou pedir também, porque era outro homem também na mesma situação, de outra família que ajudava e se afastou. E as duas estavam oferecendo Bolsa Família para fazer o serviço. Olha, disse, o karma não, que você essas está no duas lugar estão errado. E a gente, tudo que eu já vi, vídeo do pessoal usar Bolsa Família, reclamar que não dava para comprar calça jeans, os outros para pagar. Agora, essa foi a primeira vez. A gente tem que rir, meu povo. A gente tem que rir porque a situação realmente não é fácil. Eu acredito que existe essas Só para coisas. você ter noção como a mentalidade das pessoas, né? Aí você vê assim, mas isso acontece só na Umbanda. Não, gente. Dentro de outras religiões acontece também. A gente vê muitas falcatruas, charlatanismo, gente prometendo salvação, curas mirabolantes. Gente, a espiritualidade, ela não é para esse tipo de coisa. A espiritualidade já está dizendo, espiritual, é algo sublime, é algo que você se ligue ali, e isso, você está buscando uma riqueza espiritual, e espera que Deus, lá, independente da religião que a pessoa faça, lá do outro lado, ele venha dizer assim, você está precisando de um emprego bom, então vou lhe dar essa abertura. Mas não vai dizer assim, usar o Bolsa Família para acabar com a família de alguém, não dá certo esse tipo de coisa usando o espiritual. Quer complementar, Gi? E complementando o que o Manuel diz, infelizmente, dentro da religião, a gente tem muitas pessoas que se passam por sacerdotes, que são pessoas golpistas, oportunistas. Até deixar o alerta para quem é muito ligado em rede social, porque hoje a Umbanda ela acabou se propagando muito rápido na rede social, mas também de forma negativa por causa dessas pessoas. Essas pessoas ficam oferecendo os trabalhos, rituais coletivos. Gente, quem precisa de uma ajuda espiritual no quesito com a entidade de Umbanda, vai no terreiro. Na internet é difícil, porque você não vai estar lá presencial, você não sabe se aquela pessoa que está oferecendo, qual é a índole dela, de onde foi que ela veio, se ela realmente tem formação, se ela tem algum guia espiritual que trabalha com ela. Então,
Vocês que são ligados em rede social, prestem atenção. Pessoas que oferecem coisa mirabolante, o ritual de amarração, vou fazer você enricar, vou fazer você prosperar, cobrando dinheiro. Gente, isso não existe. O espiritual não trabalha assim. Certo. Gente, já tem 1 hora de programa, que coisa. Mais um pouquinho, ainda tenho umas 2 perguntinhas. Aí. Só tenho mais umas 2 perguntinhas. Queria ler aqui rapidinho só o comentário da Flaviana Rodrigues. Ela diz, bom, sobre o vídeo, eu também gostaria de dar minha opinião. Sobre realização de feitiços e magia, a ida a um terreiro com essa finalidade é, de fato, muito comum. Porém, o fundamento da Umbanda é justamente o contrário. É a única religião que agrega valores de outras religiões, como o candomblé, a pagelância, né? Pagelância, e o catolicismo sendo, portanto, uma religião riquíssima em conhecimento dentro da área, mas cabe ao espírito encarnado, e isso para um médium consulente, e o grau evolutivo desse espírito certamente está distante da sua evolução. Nossa encarnação é isso, pode ser a distância entre o cumprimento de sua missão e o correspondendo com os pecados capitais. Foi mais ou menos isso. Na realidade, eu talvez, viu, Flávio, não sei se é o mesmo contexto, você tenha falado no intuito de que a pessoa, o médium, ele tem que se policiar, né? E manter essa postura de caráter, voltado para os princípios da religião. E, em relação a esses 7 pecados capitais, o médium ele tem essa luta, ele trava essa luta diariamente, né? Os 7 pecados todo mundo já conhece, a soberba, a avareza, o ódio e vários outros, os outros que não dá para citar aqui, mas a gente trava uma luta em relação a esses 7 defeitos da alma. E o médium ele tem que ter esse discernimento, na realidade, tanto psicológico, pessoal também, e espiritual, para quando chegar um tipo de gente dessa forma no terreiro, ele chegar e dizer assim, meu amiga, você está errada. Você tem que orientar, né? Tem que mostrar para a pessoa o caminho certo para ela. Dizer para ela que se você continuar, se você não veio aqui, você não encontrou o que você queria aqui, você vai buscar outro, você vai acabar entrando dentro de um poço, num caminho sem volta. Porque essa maldade ela só vai crescer. Ela disse que é exatamente isso. Obrigada, viu, Flavinha, pela participação e também pela pergunta. Antes da gente encerrar e eu chamar também aqui falar dos nossos parceiros, eu gostaria só que vocês falassem um pouco também sobre essa questão eu acho que é despacho que chama mesmo, quando faz uma oferenda que às vezes coloca lá na encruzilhada, aí a pessoa está passando por uma encruzilhada e vê lá a bebida, vê a farofa, vê o frango. E se alguém for lá e comer, um morador de rua está com fome, e ele vai lá e come, vai fazer mal para ele? E se alguém for lá e destruir aquela oferenda, também vai fazer um mal para ele? Por que se faz essa oferenda? Pessoas, é o seguinte, se for uma comida boa de qualidade, até eu como. Quem não, né? Mas assim, o ritual, esse rito, ele geralmente é um rito de agradecimento, né? Você vai para uma encruzilhada, de repente você se depara ali no meio da natureza, aquela mesa farta de frutas, com bebidas, com várias. Uma mesa que você não acha em casa, né? Verdade. Uma mesa ali muito bem surtida com todos os tipos de comida. E aquela mesa ali, na realidade, ele é uma oferenda, um agradecimento. A maioria das vezes é um agradecimento, às vezes é um pedido, né? A pessoa está passando por necessidade, eu vou oferecer para determinada entidade da natureza, vamos supor, Oxóssi, que é o orixá das matas. Eu vou pedir para Oxóssi uma prosperidade, um bom emprego, eu vou fazer essa oferenda e entrega lá. Pronto, ele entregou, fez as orações dele, tudo certinho, foi embora. Aí passou uma pessoa com fome, viu aquela comida toda ali estragando. Estragando não, né? Que às vezes, sim, na sorte, acabou de ser colocada ali. Aí o cara disse, olha, tanta comida aqui, vamos comer.
Aí a pessoa come tudo aquilo, ele vai trazer algum mal para ele? Não. No momento que vai entregue para o orixá, para a entidade espiritual, só vai... Aquele momento é um rito que se absorve a energia da intenção da pessoa e dos elementos que estão ali. O espiritual, ele só precisa do que é espiritual, do que é material, não. Entendi. E aí aquela comida que está ali é para os animais que estão nas matas, é para quem passou ali e está com fome comer, e assim sucessivamente. Mas há quem diga que fala assim, mas quando é uma oferenda para destruir alguém, uma destruição, aquela coisa. Geralmente são carnes que eles entregam lá cruas. Eu não como carne crua, né? Eu acho que outras pessoas também não vão comer carne. Muda também, né? Muda os elementos. Mas, assim, no geral, se a pessoa já ofereceu, já entregou e foi embora, que dali não tem mais efeito. Ali vai ficar ali para o que um bicho comer alguma coisa. E se alguém for lá e fizer um mal? Quebrar o champanhe, ou a bebida que tiver lá, espalhar a farofa? Da mesma forma como se a pessoa vai a esse local entregar a oferenda, que ele recebe a absorção do espiritual dos elementos e da intenção da pessoa, né, do mundo espiritual, também vale para quem vai lá tripudiar, bater, chutar, como algumas religiões, que eu não vou dizer o nome, já chuta que é macumba, né? Virou até meme isso na internet. Aquela intenção maligna, maléfica daquela pessoa, ela vai ter resposta, sim. Mas pela intenção da pessoa, não pelos elementos que estão ali. Eu creio que é pela situação, os pensamentos positivos, ações positivas atraem coisas positivas, pensamentos negativos, coisas ruins, acabam que atraindo, né, coisas ruins também. Bom, gente, infelizmente a gente já está quase acabando o nosso programa, já extrapolamos aqui um pouquinho. Posso chamar os nossos parceiros, Dani? Dani Criarte, ela vai colocar aí para a gente vai agradecer também os parceiros que nos ajudam, que nos fazem esse programa ir ao ar, que é a Leandra Lima, a loja da Leandra Lima. Conheçam lá, tem todas as opções de moda praia, moda feminina, especializada nisso. E lá não tem idade, gente. Você está a fim de mudar o seu visual, visita lá a loja da Leandra Lima, ou visita aí no Instagram também, acompanha ela, @loja Leandra Lima, porque todo dia ela grava stories mostrando as novidades que tem na loja e também dando várias dicas de moda. Leandra, muito obrigada, um forte abraço para você. Também temos aí a Adriane Almeida, Nails, me ensinaram a falar esse nome certinho, Adriana. Ela que cuida aí da minha unha, gente, é manicure, está começando aí na carreira de new designer de unhas. Então, muito obrigada, Adriane, esse é um pouco do trabalho dela. É só você entrar aí no Instagram dela que vai ter muitas... Olha, gente, é linda. Eu sou apaixonada por francesinha, eu só quero fazer isso. Adriane, meu amor, muito obrigada e muito sucesso para você na sua carreira. Também nós temos, nos ajudando aqui, a Prime Doces e Salgados. Inclusive, eles mandaram hoje uma canjiquinha para a gente, que há horas que eu estou mordendo aqui. Essa canjica muito boa. E lá tem várias opções de lanches salgados, inclusive também lanches fitness para vocês, lanches saudáveis, naturais, para você que também quer manter o peso. Inclusive, a Aninha lá da Prime Lanches, ela está treinando, está se alimentando direitinho, perdeu aí 13 quilos. Para mim, ela é uma inspiração, porque tá perto de um monte de gostosura dessa daí conseguir perder peso, minha gente. É muita força de vontade. Um abraço para vocês, Aninha e Thiago. Visite a Prime Doces e Salgados. Acompanhe aí o Instagram deles também. E não podia deixar de falar da nossa parceria com a Academia Wellness, o Jorge Luiz, personal trainer, o Elton Barros, que também é personal, e a Eline Barros. Muito obrigada a vocês pela parceria. Nós estamos aí com um projetinho querendo chegar ao ano que vem, o carnaval do ano que vem, fitness, o Alex aí mais fortezinho, né, Alex? A Dani mais fininha. Eu também quero emagrecer mais um pouquinho. O Alex disse que vai virar marombeiro daqui pra lá. Muito obrigada, pessoal, pela parceria de vocês aí. Visite a Academia Wellness, que tem um espaço lá amplo e muito legal para você, principalmente para quem não gosta de academia, né? Vai porque, enfim, é saúde. Não é só pela estética, mas também pela saúde. Meninos, eu vou abrir aqui o espaço para que vocês deixem as suas considerações finais. Agradecendo aqui também ao Elton Bastos, que está acompanhando. Ele diz parabéns pelas falas e isso contribui bastante
para o conhecimento e contra o preconceito religioso. Ainda dá tempo de passar só aquela imagem daquela menina que eu queria muito que eles comentassem ainda um pouco sobre o preconceito racial. Gente, é tanta coisa, 1 hora é realmente muito pouco, né? Tinha tanta coisa para a gente conversar. Deixa só a Dani colocar essa imagem, gente, que eu não poderia deixar de comentar ela. Essa reportagem é do G1 e uma menina que ela foi pisoteada, xingada de macaca, cabelo de bombril por alunos de uma escola municipal, denunciou a mãe em Novo Horizonte. Ela disse: eu me sinto triste, minha cor e meu cabelo, isso dói muito. Eles me xingaram, me humilharam, me chamaram de macaca. Aluna de 12 anos, vítima de racismo em São Paulo. E quando eu ainda vejo esse tipo de notícia, gente, parece que a gente volta assim lá para o tempo das cavernas. Lá para o tempo de 500 anos atrás. É como se a gente estivesse andando para trás. Porque, infelizmente, ainda tem pessoas que acham, acho que não tiveram aula de história, alguma coisa assim, que acham que nós não devemos nada à comunidade negra, ou que os negros são menos do que os outros seres, não são seres humanos, ou valem menos, eu não sei. É muito triste ver isso. E mais triste ainda é ver que pessoas concordam com esse tipo de coisa, que ninguém vai lá para defender, porque eu tenho certeza que os alunos que estavam batendo eram menos do que os alunos que estavam assistindo. E se você assiste e não faz nada, você acaba sendo conivente, tão criminoso como quem está praticando esse tipo de ato. Os comentários de vocês, meninos. É inadmissível que ainda, já em 2024, a gente ainda veja esse tipo de cena, esse tipo de coisa acontecendo. Cabe a gente perguntar às autoridades, né, quais as medidas que serão tomadas quanto a isso, porque num estado tão grande que é São Paulo, isso acontecer, e a nível nacional, isso não pode estar acontecendo nas escolas. Cadê a direção da escola? Qual foi a punição que esses alunos receberam por isso? Porque virar notícia é uma coisa que isso vai acontecer. A gente quer saber o que vai ser feito a respeito disso. Porque é inadmissível que em 2024 isso ainda esteja acontecendo. Olha, o que eu tenho a dizer sobre essa questão do preconceito racial é o seguinte: quanto mais a gente fala, quanto mais a gente bate nessa tecla, parece que é um sadismo da sociedade espremer, cutucar aquela ferida para que esse assunto seja sempre recorrente. Mas, assim, eu classifico isso também como falha das políticas públicas. Isso acontece no Brasil inteiro, nas escolas, nos lugares públicos, no shopping, acontece em todo lugar. A questão é, o poder público está muito fechado para a discussão racial. Verdade. Né? Você vê aqui em Chapadinha, a gente teve um desenvolvimento até certo meio sobre a discussão da política da igualdade racial, mas não avançou. Não avançou porque existe política pública para as escolas trabalhar a questão da igualdade racial, mas eles não trabalham como a lei preconiza. E o mais importante de uma política pública, a política pública ela nasce em detrimento de uma necessidade, de um problema da sociedade, e esse problema tem que ser solucionado. Mas o que acontece de política pública racial no Brasil, no Estado, no Maranhão, aqui em Chapadinha, é que se tem leis criadas para essa política pública de combater o racismo, mas não se aplica. Né? Não adianta ter leis em papel se não tem vontade do gestor público municipal, do gestor público estadual, do gestor público federal para enfrentar essas discriminações. O Brasil ele criou uma lei para combater a discriminação racial dentro das escolas em 2019. E pouco se tem falado dessa lei nas escolas, pouco se tem comentado sobre os objetivos dessa lei e, principalmente, quais ações que se deveriam realizar nas escolas para impedir que esse aluno se torne um agressor, porque ele é agressor dentro da escola. Lá na casa dele, ele já nasceu ou foi criado como agressor. Né?
nas escolas acaba que fica só aquela data comemorativa, aquela festa. Somente um mês. Ou só um dia. É só um dia. A questão que tem que ser trabalhada nas escolas é que tem que ser trabalhada o ano todo, a questão da política de igualdade racial. Porque geralmente você trabalha no mês da consciência e fica somente restrito àquilo. Tem que ser trabalhado o ano todo, para que coisas como essa não venham mais acontecer. A política pública no Brasil ela não é encarada com seriedade. Se vê política de combate à discriminação religiosa, racial, violência contra a mulher, violência sexual infantil, e várias outras, trabalho escravo, o que acontece? Vira apenas marketing de governo. Para dizer, nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo enfrentamento, fazendo fiscalizações, mas, de fato, não se resolvem esses problemas. Falta mais engajamento da política pública, falta mais engajamento do poder público, falta mais engajamento dos políticos. Prontinho. E sobre esse caso, gente, em nota, a escola Hebe de Almeida Leite Cardoso negou que se trate de um caso de racismo, e por aí a gente já vê que, como você bem falou, fica negativa, procuram outros motivos, mas não assumem que realmente é o racismo e não tentam combater. E a Polícia Civil da cidade está investigando o caso, porque a família registrou um boletim de ocorrência. Então, é realmente cobrar das autoridades que esse tema seja muito mais debatido. Só para você ter noção, ao contrário do que as pessoas pensam, né? A política da igualdade racial está sendo discutida há muito tempo, né? Aqui no Brasil e tudo mais. Mas, na realidade, não é assim. A discriminação religiosa ela vem sendo discutida há mais tempo do que a política da igualdade racial. A discriminação religiosa, contra a intolerância religiosa, ela vem sendo discutida desde Marechal Deodoro da Fonseca, né? Através do decreto D-119-A, assinado pelo primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca, que instituiu ações dentro da administração pública federal para combater a intolerância religiosa. A igualdade racial ela já nasceu mais aqui, depois da Constituição Federal, de 1988. Mas, para você ver, nós temos aqui quase 2 séculos de luta, e, mesmo assim, parece que esse tema é um tema assim, novo, que ninguém sabe de nada, que as pessoas fingem que existe, que as pessoas fingem que está tudo certo, que nós somos um país equilibrado, com todas as religiões unidas, não temos os negros são iguais aos brancos, e vai todo esse pano de fundo em cima das ações aí, tanto da política pública, como também das entidades, da sociedade em si. Exatamente, complementando o que ele falou, na questão do poder público. Né? A gente vive em lei, né? No Estado laico, né? Só que quando você vai para a prática, você vai ver, por exemplo, você vai num órgão público. É comum que no órgão público você coloque lá o símbolo do cristianismo. Sou contra? Não sou contra. Você pode expressar. Só que se de repente uma pessoa vai lá, que é de uma religião de matriz africana, coloca a imagem de um preto velho, aí já vão olhar estranho. Por que botaram isso aí? Então, tipo assim, a questão do Estado laico é mais na parte teórica do que na prática. Você não vê isso na prática. Fica uma coisa que fica assim, mas vocês têm o direito, todo mundo tem o direito de coisar os seus cultos. Só que quando você chega em determinado local, determinadas pessoas podem impor a sua religião, podem impor a sua doutrina, mas você não pode nem sequer citar que você faz parte de uma religião de matriz africana. Mas você não pode sequer citar que você faz parte de uma religião de matriz africana para não sofrer represália. Isso é verdade. Gente, eu quero só pedir desculpas para vocês, porque agora era para o G falar e eu só fiz o gesto, eu esqueci de falar. Aquela história, né, que para bom entendedor, minha palavra eu só fiz um gesto assim, e fiquei aqui paradinho. Ainda bem que a Dani Criarte, que é a nota 1000, que já me conhece, entendeu? E já passou logo para ele. Minha gente, a plaquinha subiu, já está com meia hora e nós aqui conversando. Você só queria complementar a questão do Estado laico, era isso? Pai Manuel? Não, eu só iria finalizar minha palavra com a questão da ação de impacto, né? Nessas políticas sensíveis que trata-se as discriminações, as violências, você precisa de ações de impacto.
Quando eu trabalhei num certo governo aqui no município, e dentro da Secretaria da Igualdade Racial, qual foi a primeira ação de impacto que a gente fez? Né? Na época tinha uma secretária, chamei a secretária, vamos fazer essa ação de impacto. O que era ação de impacto? Era trazer todo o público da política de igualdade racial para dentro da prefeitura. Ali era algo simbólico, porque eu estou trazendo os excluídos que estão fora da cidade, vamos dizer, que estão nos bairros periféricos e estão fora da cidade, dentro do contexto de que existe uma elite dentro da cidade, no centro da cidade, e os que estão fora parece que nem moram na cidade. São pessoas periféricas. Verdade. Então, vamos trazer os excluídos de fora da cidade para dentro do poder central, que é a prefeitura. Então, eu trouxe, enchi a prefeitura de ciganos, aí os ciganos trouxeram cavalos, encheu ali aquele pátio daquela prefeitura de cavalos, e foi um borogodó danado dentro dessa prefeitura. E trouxemos também o pessoal dos terreiros, trouxemos os quilombolas, trouxemos os tambores de crioula e fizemos um dia de zoada em frente à prefeitura. Uhum. Causou um impacto dentro do centro da cidade? Causou, porque o pessoal nunca viu uma manifestação dos povos tradicionais dentro da prefeitura na vida. Então, ali foi a primeira quebra de preconceito, a primeira quebra desse sistema discriminatório dentro de Chapadinha. A partir daí, o pessoal começaram a entender o que é quilombola, o que é tambor de crioula, o que é cigano, que o povo tem até discriminação com cigano, porque diz que todo cigano é ladrão, mas não é. Né? Você tem que respeitar as origens e as tradições de cada povo. Isso é verdade. O Alan Cigano, isso aqui, boa noite. Seja muito bem-vindo, viu? Ele não tinha visto, Alan, que você estava aqui, viu? Ele falou mesmo, porque ele realmente acredita nisso. Quero mandar aqui, mandar um beijo para os meus 2 filhotes, para o Guilherme e para a Alessandra. A Alessandra, inclusive, está mandando um beijo para vocês. Diz que amou os convidados. Um beijo para ela também. Minha caçula, ela que me bota nos eixos, minha gente, às vezes. Ela que me fez assumir meus cachos, parar de estar usando meu cabelo. Obrigada, viu, Caçulinha? Amo vocês, um cheiro. Bom, agora sim, a gente vai mesmo, infelizmente, tem que encerrar. A gente ainda tem tanta perguntinha aqui. Não entendi. Minha querida Fran Barbosa, eu não poderia esquecer dela, porque quando eu estou aqui com minha coluna travadíssima, estressada, vou lá na Fran e a Fran ajuda. Ela é massoterapeuta, ela faz esse lava-pés, que é uma maravilha. Esse é o espaço da Fran Barbosa. Ela trabalha também com limpeza facial, massagem, drenagem linfática. Gente, é maravilhoso. Você está muito estressado, chegando aí. Ainda estamos no mês da mulher, né? E também para você que é homem, de repente está muito estressado, está cansado, você quer dar um mimo para alguém que você gosta, deixa lá na Fran, volta 1h30 depois para buscar, que você recebe já outra pessoa. Toma um chazinho desse daí, vai lá. Tem pessoas que até dormem durante a massagem que ela faz, porque a gente relaxa mesmo, esquece dos problemas, esquece um pouquinho. E aí tem esse momento aí de relaxamento. Fran, um abraço para você, visite e conheça o trabalho da Fran Barbosa. E aí, sim, agora nós vamos, infelizmente, eu ainda tenho aqui, gente, tá cheio de pergunta aqui, olha, dá para ver, tudo anotadinho aqui. Mas, infelizmente, já extrapolamos o nosso tempo aí mais de meia hora. Mas quero agradecer mais uma vez a vocês e abrir o espaço para que vocês deixem as suas considerações finais. Primeiramente, quero agradecer a todos que assistiram a nossa live, até a nossa conversa informal, até esse momento. Eu quero pedir desculpa, porque eu não sou de fixar diretamente na câmera, eu fico olhando para vários lados, porque as ideias elas vão chegando e vão se organizando de forma... É verdade. É um turbilhão de ideias que, na realidade, surge no momento que a gente está, principalmente, falando sobre esses assuntos. Mas eu queria agradecer a todos vocês que assistiram este programa, Entre Linhas, e também... Eu espero que, de alguma forma, tenham compreendido sobre todos os assuntos que a gente conversou aqui. Eu ia falar sobre a Umbanda, mas não foi só a Umbanda que a gente falou. A gente falou sobre a Umbanda, sobre a discriminação religiosa e o preconceito racial. Eu espero que vocês que nos ouviram, passam a entender melhor sobre o que é cada um desses conceitos, o que são esses povos. Antes de ter qualquer julgamento, procure conhecer, procure entender. Né? Porque quando você julga, você comete uma injustiça se você julgar sem entender.
Gostaria de agradecer a todos que assistiram o podcast aqui da Jane. Espero que a gente tenha falado coisas que deram para vocês entender sobre as políticas de igualdade racial, sobre a questão da intolerância religiosa. Eu lembro, Jane, que no script que você me passou, para script, né? Você tinha a questão de uma mensagem para os futuros umbandistas, nova geração de umbandistas, de médios que estão adentrando quem está começando na religião. Para quem está começando na religião, o que eu tenho a dizer? Quem se descobriu médio, de repente sentiu que ressoou com a Umbanda, a Umbanda e a espiritualidade, ela é vivida dia após dia. Viva o seu processo. A Umbanda, assim como qualquer outra religião, ela é baseada na fé. Tenha fé naquilo que você acredita. E viva a sua espiritualidade dia após dia. Não se ligue muito ao que o outro é, como o outro, porque fulano é assim, fulano manifesta assim. Eu tenho que ser assim também. Na internet eu vi assim. A espiritualidade, ela é bem individual. Todos nós, apesar de vivermos em conjunto na casa, mas todos nós vemos nossa espiritualidade com individualidade. De cada um da sua forma. E, assim, procure uma boa casa, procure um bom pai de santo que vai lhe auxiliar nos seus processos. E é isso. Obrigado. Gente, rapidinho. Está sendo gravado um documentário, não é? E a primeira pessoa entrevistada foi você. Fala rapidinho sobre esse documentário, por favor. Pessoal, na realidade, eu estava até esquecendo. É um projeto da Queiroz Filmes, ele está desenvolvendo esse projeto. O nome do documentário é Gênesis, o Soar dos Tambores. Por que Gênesis, o Soar dos Tambores? Porque trata das histórias dos líderes religiosos, daquelas casas mais de raiz, de matriz, com as histórias dessas pessoas, né? Falando do dia após dia do terreiro, nesses documentários. E aí o nosso terreiro, que é o terreiro Eleaxé Xangô da Pedra Preta, é um nome meio estranho para quem não tem conhecimento da religião, mas ele é simplificado como Ponto de Cultura Ilex PP, que é um ponto de cultura federal, reconhecido pelo Ministério da Cultura. E ele foi o primeiro e escolhido para fazer esse documentário, né? Já teve até um making-of aí, já divulgado por aí nas redes sociais, mas promete ser um grande trabalho, né? Porque ele vai fazer o registro e contar a história de todos os terreiros daqui da região de Chapadinha, ou do Baixo Parnaíba, ou até mais do que o Baixo Parnaíba. Mandando também aqui um abraço para a Vitória, para a Leidiane Pereira e para a Vitória Gabriela. Ela disse parabéns pelo excelente tema, muito esclarecedor. Agradecer aqui a equipe do Conexão Notícias, o Alex Gouveia, ao Júnior, que daqui a pouco vai assistir, Antônio Júnior, que daqui a pouco ele vai assistir aqui o programa, dá sempre uma ajuda, umas dicas. Muito obrigada, Antônio Júnior. Também mandar um abraço para a Rafaela Holanda, para a Núbia Salles, para a Raíla Passos, e também para Dani Criarte, o Ademir também, que nos acompanha sempre. Muito obrigada, gente, a toda essa equipe maravilhosa. Dani Criarte, viu, gente? Ela que é a nossa produtora aqui, maravilhosa. Obrigada. Não abro mão dela de jeito nenhum. Apaixonada por essa Dani. Obrigada, minha coração, viu? Você é nota 1000. Muito talentosa. Muito obrigada mais uma vez aos nossos queridos convidados, que eu admiro demais. Manuel, a gente já se conhece há muito tempo mesmo. Sempre admirei ele. Também para o Gé, que é outra pessoa que eu tenho um carinho muito grande, achei ele muito talentoso, até disse isso já para ele. Às vezes eu não sei dançar nada, imagine dançar um balé clássico, meu povo. Então, a vocês que nos acompanharam aqui pelo Instagram do Conexão Notícias, para vocês que nos acompanharam no Facebook, muito obrigada. Depois, podem mandar esse link para outras pessoas que de repente não assistiram agora, para eles assistirem depois. E para quem quiser assistir pelo YouTube, daqui a pouquinho, daqui uma meia horinha no máximo, ele já vai estar lá no ar, no YouTube do programa Entre Linhas. Podem acompanhar lá, tá? Forte abraço a todos vocês. Amanhã tem Conexão Notícias a partir das 19h30, viu? Acompanhe aqui com o Alex Gouveia e a Núbia Salles. Na segunda-feira eles estarão de volta. Na quinta-feira que vem eu não vou estar presente aqui, porque é quinta-feira santa. Nós vamos aproveitar para descansar um pouquinho, até porque meus convidados da Semana Santa, eles disseram, não, Semana Santa, deixa para a próxima, né? Vão ir para o interior, se vocês fizerem bolo, me chamem que eu vou aí tomar um café com vocês, viu? Convidem-nos que nós vamos. E a gente se vê depois da Semana Santa. Um bom feriado para vocês, aproveitem, orem, jejuem, ativem a espiritualidade de vocês e coisas boas, eu tenho certeza que vão vir. Fiquem com Deus, até a próxima, gente. Muito axé para todos vocês.